E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Rezende. E hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta de simulação gratuita chamada Tinkercad. E vou resolver alguns circuitos eletrônicos com diodo junto com vocês. Bom, primeiro aqui eu vou mostrar como é que a gente chega até o Tinkercad. Eu venho aqui no navegador do Google, digito Tinkercad, tá? Primeiro elemento da pesquisa, eu vou clicar. E agora eu tenho... No meu caso aqui eu já fui direto, tá? Eu vou aqui para a página inicial, eu vou sair desse ambiente para mostrar para vocês como é que faz para... Deixa eu fazer o logout, tá? Pronto, o que vai aparecer inicialmente para vocês é essa tela. Vocês vão fazer aqui o login, né? Aqui ele pede inicialmente qual a forma que você vai utilizar para entrar. No caso, você ainda não tem uma conta, então você vai clicar nessa função e vai criar uma conta pessoal, tá certo? Aí você pode criar com e-mail, através do Google, através da rede social, como vocês quiserem, tá? Se vocês optarem por e-mail, vocês cliquem aqui e aí vocês vão começar a preencher aqui os dados para poder chegar no final. E no final, quando você tiver preenchido tudo, vocês vão acessar para entrar na conta, tá bom? No meu caso eu não vou fazer porque eu já tenho conta, mas qualquer dúvida, deixa aí, comentem alguma coisa, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer o login por rede social, que foi a forma que eu cadastrei, tá bom? Eu acho que ele vai pedir, acho que ele vai direto porque eu já loguei. Muito bom. Depois que vocês fizerem todo o procedimento, vocês vão chegar nesse ambiente aqui, tá? Que é o ambiente com o seu nome lá que você cadastrou, no meu caso Leonardo Rezende. E vocês vão clicar em circuitos. No meu caso, eu já usei o Tinkercad algumas vezes e eu tenho uns circuitos aqui salvos. Mas no caso de vocês vai aparecer um circuito, que é um circuito modelo. E não cliquem nele, cliquem em criar novo circuito. Tá certo? Se a configuração de vocês estiver em inglês, aqui na hora de você fazer... Bom, inicialmente deixa eu mostrar para vocês. Aqui surge um nome aleatório, esse é o nome do projeto. Tá? Então, eu vou mudar o nome, só basta dar um clique. Eu vou colocar aula 1, tá certo? Aula 1. Componentes. Aqui vocês podem perceber que aparecem alguns componentes. Essa forma é uma forma básica, tem poucos componentes, então eu mudo aqui para todos, né? Quem tiver em português vai aparecer todos aqui, no meu caso está em inglês, aparece o all, tá? Eu mudei aqui. E eu vou fazer a pesquisa, né? Para vocês que já estiverem no laboratório de eletricidade, essa montagem é parecida com as montagens em protoboard. Então aqui eu vou buscar o protoboard. Para quem tiver em português é placa de ensaio pequena. No meu caso, que está em inglês, é breadboard small. Por que o small? Vou mostrar para vocês aqui agora. É o small porque ele já vem, ó, com linhas e colunas definidos com letras e números. Fica mais fácil da gente localizar, tá certo? Isso aqui é um protoboard, pessoal. Para quem nunca viu, ele funciona da seguinte forma. Essas trilhas de mais e menos na parte superior e na parte inferior são chamadas trilhas de alimentação. É onde eu energizo com a fonte de tensão para poder alimentar o circuito. Tá? Se vocês perceberem, quando eu encosto aqui em qualquer furo, todos eles são selecionados. Isso indica o quê? Que essa linha tem o mesmo potencial elétrico, tá certo? Positivo, negativo, a mesma coisa, em cima e embaixo. Na parte de dentro, entre as trilhas de alimentação, são as trilhas de ligação. E essas trilhas, elas têm característica diferente, ó. Elas têm mesmo potencial na vertical. Ou seja, se eu pegar aqui um resistor, por exemplo, e ligá-lo assim, eu estou colocando ele em curto. Tá? Eu não posso ligar na mesma coluna. Eu posso ligar inclinado, eu posso ligar na horizontal. Ah, mas como é que eu faço? Ele está nessa posição. Aqui na parte superior tem algumas funções. Uma delas é o rotação, o rotate aqui em inglês. Eu venho aqui, aí eu posso colocar ele em qualquer posição. Tá certo? Bom, esse aqui é o diodo, o dispositivo eletrônico mais simples, né? E quando eu aproximo o cursor, eu sei quem é o anodo e quem é o catodo. Mas no caso da prática no laboratório, ele apresenta essa linha, deixa eu gerar ele de novo aqui, cinza. O terminal mais próximo da linha cinza é o catodo, é o negativo. O catodo é o negativo e o anodo é o positivo. O diodo precisa ser ligado em polarização correta, não é o caso do resistor. O resistor não tem polaridade. Eu preciso ligar o diodo
na polarização certa para que haja condução. Isso, né, é visto na teoria. Bom, então eu quero montar um circuito com diodo, eu vou colocar esse diodo em série com o resistor. Como é que eu faço isso? O terminal 2 do resistor tem que estar conectado ao anodo. Como que eu faço essa conexão? Dessa forma aqui, ó. Se eu ligar antes ou depois, eles estão ligados? Não, porque os terminais precisam estar no mesmo potencial. Só está no mesmo potencial, olha lá, ó, se ele estiver ligado aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Eles se encontram, tá certo? Então agora sim eu tenho um circuito sério. O que eu preciso agora? Eu preciso da fonte, tá? Deixa eu buscar ela aqui, acho que ela vem com outro nome. Eu vou descendo, tá certo? Até chegar, depois de breadboard, microcontroladores, instrumentos, ó. A fonte está aqui, tá? Eu tenho essa fonte que é para corrente contínua e tensão contínua e essa para alternada. Na videoaula de hoje nós vamos trabalhar com contínua. Então eu venho aqui, tá? Deixa eu ajeitar meu dispositivo, tá certo? Bom, esse terminal é negativo. Eu vou ligar aqui no negativo, tá certo? Eu venho aqui, clico. Pronto. Aqui quem quiser esteticamente dar um ajuste, ó, ele mostra direitinho se está centralizado. E aqui eu vou para o positivo, tá vendo? Também centralizo aqui, ó. Pronto. Se eu quiser mudar a cor, eu clico na linha e venho aqui na cor, ó. Eu coloco o negativo no padrão internacional e o positivo no padrão internacional, tá? Aí eu volto aqui, deixa eu primeiro tirar a seleção, senão ele vai mudar de cor. Verde. Tá certo? Não liguei o circuito, eu só alimentei essa trilha. Agora eu tenho que puxar o positivo para cá, tá? O que eu vou fazer? Eu vou descer um pouco os componentes, vocês já vão entender por quê, ó. Desci, para essa linha ficar livre para eu fazer a ligação direta nela, ó. Liguei, tá? E aqui é negativa, tá? Ó, liguei no menos. Pronto, esse circuito aqui, ele tá ligado. Se eu ligar aqui na simulação, ele começa a funcionar, tá vendo? 5 volts no circuito. Porém, eu tenho que usar um medidor para saber qual é a tensão no diodo, qual é a tensão no resistor, qual é a corrente, tá? Então eu vou parar a simulação e vou colocar um multímetro, tá? Esse multímetro, eu vou colocar ele aqui embaixo, posso colocar ele em qualquer posição, e vou ligar nos terminais, ó. O negativo, ele vai no catodo do diodo, e o positivo, ele vai no anodo do diodo, tá certo? Ó, coloquei lá, bacana, pronto. E vou ligar. Com isso eu vou saber qual é a tensão aplicada no diodo. 573 milivolts ou 0,573 volts, certo? A gente sabe que o diodo ele apresenta uma tensão teórica de 0,6 ou 0,7 nessa faixa. Então ele estando em 0,57, existem perdas do sistema, está dentro do que a gente esperava, tá certo? Bom, agora eu vou fazer a leitura de corrente. Como é que eu faço a leitura de corrente? O amperímetro, vou mudar aqui, voltímetro para amperímetro, ele vai entrar em série com o circuito. Então, ao invés de ligar o diodo na saída, eu ligo na entrada do amperímetro e a saída eu ligo na saída do circuito. Com isso, eu coloco o amperímetro em série. Vou lá e faço a leitura. 4,43 miliamperes é a corrente que ele está lendo agora. Beleza. Se eu mudar a posição do diodo, o que vai acontecer? Na teoria, a gente sabe que ele vai entrar em polarização reversa. Quando eu ligo, olha lá, tá lá, ó, corrente zero. Deixa eu ver se eu consigo agora fazer uma leitura de resistência. Eu acho que a resistência a gente consegue medir com um elemento fora do circuito. Então, deixa eu ver aqui. Tá, desliguei o circuito, tá, pronto. Mudei para resistência, tá certo? Ó. E vou agora fazer a leitura da resistência desse diodo. Vou trazer ele para cá, tá? Negativo aqui. Lembrando que eu estou fazendo uma leitura contrária, né? A polarização dele. Vamos ver o que marca. 0. Né? Vou inverter agora. Peraí, não marquei ninguém, deixa eu marcá-lo. Isso. Tá certinho, tá. Vamos lá. Quer dizer, o positivo está no catodo, o negativo está no anodo, ele está em polarização reversa. Está dando uma leitura na ordem de mega, né? Uma leitura muito alta. Quando eu coloco ele em polarização direta,
que é o anodo no positivo e o catodo no negativo, ó, aí fui demais, deixa eu dar mais uma volta. Aqui, ó, positivo, anodo, negativo, catodo, ele me faz uma leitura de resistência zero, né? Resistência muito baixa, na verdade, né? Na verdade, há uma resistência aqui, só que esse multímetro ele tem uma precisão baixa, então ele me dá a leitura de zero que recai mais ou menos que a teoria, que é da ordem de ohms a resistência de um diodo. Tá certo? Bom, beleza. Agora vou apresentar para vocês alguns circuitos em corrente contínua, tá? E deixa eu só apagar por enquanto esse multímetro. Eu vou... Nós lemos a corrente em polarização reversa, lemos a corrente em polarização direta, vimos a tensão do diodo. Eu agora vou colocar mais um diodo aqui para a gente ver o que acontece. Então, vou colocar um diodo, tá? Polarizado diretamente em relação à fonte, está aqui. Tá, ó, coloquei ele aqui, ó. Lembrando que quem está na mesma coluna, então está certinho. Positivo, negativo, tá certo? Liguei. Aliás, espera aí. Tem que usar o medidor, né? Instrumentos. Instrumentos. Então, eu vou colocar o medidor fazendo a leitura aqui, que eu acho que é melhor aqui embaixo. Está aqui fora do... Isso, aqui, ó. Negativo no catodo desse diodo e o positivo no anodo do mesmo diodo, tá certo? Isso. Olha lá, 0,57 volts. Se eu colocar entre diodos, ele tem que marcar o dobro, né? 1,14. Né? 0,6, 0,2, 0,57, com algumas perdas, certinho, né? Se eu colocar mais diodos, eu vou dividir mais. Cada um tem que ter uma queda em torno de 0,7 para que o circuito funcione. Caso isso não aconteça, o circuito está em aberto, tá certo? Bom, vamos fazer mais uma aqui. Mais uma análise. Deixa eu apagar essa linha aqui, tá? Para apagar a linha, você clica perto do delete. Eu vou colocar esses diodos em paralelo, tá? E vamos medir as tensões. Então, liguei aqui, ó, positivo, negativo, instrumento. Vamos ler a queda de tensão no paralelo de diodos. Positivo, negativo, positivo. Vamos lá. Iniciei a simulação. 0 volts. Espera aí, deixa eu ver. Se tem algum... Ah, tá errado aqui a ligação. É bom até para a gente tá em curta. Ele tá os dois no positivo. 0,55 volts. Tá? A tensão é a mesma, porque estão em paralelo, né? E a corrente vai se dividir. Para fazer a leitura de corrente, eu vou fazer na próxima videoaula, porque é um pouco mais, né, detalhado, mais chato de fazer. A ideia é que vocês entendam como o diodo funciona, os conceitos de polarização direta e reversa, e aqui eu vou fazer um circuito para a gente fechar a nossa videoaula de agora. E na próxima videoaula nós viremos com um circuito paralelo, tá certo? Bom, eu coloquei um circuito agora com 2 resistores e um diodo. Né? Vamos ler a corrente. Vamos fazer leitura de corrente. Vamos lá. Aqui ele vai entrar no positivo. E aqui ele vai entrar no negativo. Vamos lá. Vou fazer uma leitura de corrente aqui. Liguei. Tá certo? 2,22 miliamperes. Bom, esses resistores são de 1K. Tá certo? Se eu aumentar para 1000 cada um deles, a gente vai perceber uma redução de corrente, né? E aqui no caso 0 ficou bem alta para a tensão de 5 volts. Deixa eu ver se eu aumentando. Eu consegui uma leitura. Beleza, ó. Parei aqui. Vamos medir a tensão no diodo agora. Aproveitar. Aqui, ó. Vou fazer a leitura no diodo. Tem que fazer o negativo tem que ir no catodo, tá certo? Ó. E o positivo no anodo. Fiz uma inversão aqui, mas é só para a gente ler rapidinho, tá? Aqui eu estou lendo errado, que eu estou lendo corrente, não pode. Vou mudar aqui para voltagem, tensão elétrica, né? Esse termo está em inglês. 419 milivolts, né? Como a resistência é muito grande, se eu baixar, eu vou baixar a tensão do diodo
E aí, por exemplo, deixa eu colocar aqui em 5.40. Vamos ver qual é a corrente que passa aqui, né? Vou mostrar uma coisa interessante para vocês. É leitura de correntes. Vamos lá. Aqui, deixa eu botar aqui para vocês poderem ver. Aqui. Então, ele vai pegar o positivo, vem aqui. Deixa eu subir. Fica melhor para a gente. Aqui. E o negativo vai fechar o circuito para caracterizar o amperímetro tem que entrar em série, né? Com o dispositivo a ser medido. Então, vamos lá. Liguei aqui. Ó, se você mediu a tensão, eu vou aumentar agora a tensão. Agora começa a ter uma corrente muito baixa. Excedi o máximo de tensão que eu posso aplicar. Por que isso? Porque a resistência está muito alta. Então, se eu... 1000 quilômetros. Né? Então, se eu botar aqui 10 e 10, baixar bem, né? Reduzir 100 vezes, né? Vamos lá. Aí eu já consigo uma corrente maior. Né? O diodo vai estar polarizado provavelmente nessa tensão, 30 volts com certeza. Né? Deixa eu fazer a ligação aqui. Fecho o circuito. Deixa eu colocar ele para cá. Fazer uma leitura rápida aqui. Negativo no cátodo, positivo no anodo, só para a gente poder... Bom, tá aqui. Start Simulation. Ah lá, tá vendo? Já tem uma tensão que caracteriza que esse diodo está conduzindo, né? Tá vendo? Ó? Eu baixo bastante aqui a tensão, mas ele ainda tem... Aqui já tenho minhas dúvidas. Vamos confirmar? Eu vou fazer aqui uma série com o multímetro para a gente ver o que está acontecendo. Ó. Então, será que eu consigo ler alguma corrente nessa tensão do diodo? Aqui está, peraí, vamos lá, vou mudar aqui para o medidor de corrente. Muito pequena, né? Aí eu já começo a ter, aqui eu já começo a ter uma corrente dentro da eletrônica um pouco mais tolerável para, né? É baixa, mas a eletrônica trabalha com baixas correntes, a eletrônica analógica. Esse dispositivo é um dispositivo de baixa potência. Bom, pessoal, primeira aula encerrada por aqui. Eu peço que vocês reproduzam essa aula. Eu vou colocar o link para acessar esse circuito para que vocês possam manipulá-lo. Né? Sugiro que vocês repitam todos os circuitos que eu fiz aqui na aula para massificar. E na próxima nós vamos falar um pouco de paralelo, misto, diodo em corrente alternada. Vamos analisar, fazer leituras com osciloscópio, tá certo? Bom, é isso aí, pessoal. Tudo de bom e até a próxima.